Garotos e garotas, eu desejo que estejam todos bem. Nós estamos agora na atividade de língua inglesa número 12. Mais uma vez, né? Trata-se do presente simples. Essa atividade ela veio um pouco mais conceitual, né? Explicando detalhado mais sobre o presente simples, dando exemplos, ou seja, veio mais um pouco mais organizada. Espero que gostem, tá certo? Então, de início, vocês têm aí o presente simples, é usado para falar sobre rotinas e fatos que são verdadeiros. Por exemplo, aí, he comes from Linz, ou seja, ele vem de Linz, né? É um fato. I speak English, eu falo inglês, também é um fato. Agora, observem aí esse outro exemplo. I brush my teeth every day. Eu escovo meus dentes todos os dias. Então, como foi dito anteriormente, né, o presente simples ele é usado justamente para falar sobre fatos e rotinas. Escovar os dentes é uma rotina que você pratica dia a dia, certo? Em seguida, nós temos aí expressões de rotinas comuns. Por exemplo, every day, que significa todo dia. Sometimes, às vezes. Once a week, uma vez por semana. Twice a week, duas vezes por semana. Never, nunca. Usually, geralmente, né? Então, essas expressões aí, elas servem, por exemplo, para uma frase como essa aí, ó. I brush my teeth every day. Ou seja, eu escovo meus dentes todos os dias. I brush, né? Então, nós temos aí frases afirmativas no presente simples. Número 1. O verbo adiciona S no he, she, it. Quando se tratar de terceira pessoa do singular, né? Nós temos aí he, eu posso substituir, por exemplo, José na frase. She, eu posso substituir Maria na frase. E it, como eu disse semana passada, a gente pode substituir qualquer coisa, menos ser humano. Por exemplo, se eu digo assim, o ventilador está quebrado, o ventilador está funcionando, o ventilador está ligado, então eu posso trocar o ventilador por it. Exemplo aí, he, she, it, its. Observe aí que o verbo comer, né? Ele foi acrescido de um S, isso porque o sujeito está na terceira pessoa, certo? Agora, nas demais pessoas, vocês têm aí I, you, we, they, it. Ou seja, aqui nós temos as demais pessoas e por isso não se acrescenta nada ao verbo, certo? A primeira questão aí pede para que vocês completem as frases abaixo, escolhendo um dos verbos, certo? Nós temos aí fly, que é o verbo voar. Nós temos aí eat, que é o verbo comer. Walk, que é o verbo caminhar. Do, que é o verbo fazer. E take, que é o verbo pegar. Então, para vocês entenderem melhor essa questão e saber Então, para vocês poderem entender, né, qual é o verbo que vai ser utilizado, é claro que vocês têm que traduzir as frases. Lembre-se bem, ninguém trabalha ou estuda ou aprende uma língua estrangeira sem conhecer o significado das palavras. Eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de cuidado ao realizar as tarefas, porque tem alunos que estão fazendo as atividades de todo jeito, não estão lendo o enunciado, só estão respondendo por responder. Não façam isso, porque aí vocês estão perdendo o tempo de vocês, tá certo? Pesquisem, utilizem o dicionário virtual ou o dicionário físico. Vocês têm que aprender, têm que buscar, têm que tirar dúvidas se não tiver conseguindo entender. Procurem o professor, eu estou à disposição de vocês na hora que vocês quiserem, né? Todas as tardes, de segunda a sexta. E ainda tem alunos que me procuram no sábado e no domingo. E dependendo de se eu tiver podendo, eu ainda atendo. Vocês sabem disso, tá certo? Mas vocês têm que se orientar nesse caso.
de buscar informação e tentar fazer as atividades direitinho. A aula passada eu fiz aquele vídeo, mesmo fazendo o vídeo, explicando tudo, passo a passo. Ainda teve aluno que fez a atividade errada, ou seja, fez por fazer, não por querer aprender, tá certo? Então, observem aí. Para a gente trabalhar qualquer verbo, a gente tem que saber a quem esse verbo está sendo direcionado, ou seja, quem é a pessoa que está realizando a ação, ou seja, quem é o sujeito da frase. A partir do conhecimento do sujeito da frase é que vocês irão utilizar o verbo adequado. Não tem como vocês utilizarem o verbo aleatoriamente. Tem que entender quem é o sujeito da frase para poder utilizar o verbo direitinho. E também entender o contexto da frase, ou seja, tem que traduzir a frase para saber que verbo utilizar, tá certo? Então, nessa primeira questão, primeiro, vocês devem traduzir a frase para saber o que significa, para poder entender qual é o verbo que vocês irão utilizar. Vocês têm que saber se os verbos estão nas demais pessoas, saibam que não vai ser acrescentado nada ao verbo. Agora, se o verbo estiver na terceira pessoa, vocês vão ter que acrescentar S, ES ou IES ao verbo. Por isso que vocês têm que ver quem é o sujeito da frase. Por exemplo, na letra A, she. Na letra B, they. Na letra C, they airplane. Ou seja, eu tenho aí o avião. O avião, ele é uma pessoa? Não. Então, qual é o pronome, né, que eu posso substituir o avião? E esse pronome, ele faz parte da terceira pessoa ou faz parte das demais pessoas? Então, vocês têm que sempre se perguntar isso. E a partir daí, poder utilizar o verbo adequadamente. The boy. Então, se eu for trocar the boy, né, por um pronome, qual pronome será? E tem aí o i. Então, prestem bastante atenção, por favor, e façam a atividade com calma, que só assim vocês irão conseguir aprender realmente o conteúdo. Em seguida, em número 2, né, vocês irão trabalhar a questão das frases interrogativas. O que é uma frase interrogativa? É quando eu faço uma pergunta a alguém, certo? E como é que eu trabalho o presente simples neste caso? De início aí vocês têm aí do e das. São os verbos auxiliares usados no presente simples para formar perguntas. Ou seja, quando eu trabalho perguntas no presente simples, do e das não tem tradução, certo? Agora, se eu digo assim, eu fiz a tarefa de casa, então eu digo I do homework, certo? Eu fiz a atividade de casa. Nesse caso, do tem uma tradução, que é o verbo fazer. Mas quando se trata de um verbo auxiliar, em que eu utilizo do e das, então neste caso eles não têm tradução. Eles estão na frase ali para dizer que a frase é uma pergunta, certo? Eles sempre serão seguidos pelo verbo no infinitivo. Ou seja, quando se tratar de interrogativa e negativa, a gente não vai acrescentar nada ao verbo, mesmo que esse verbo tenha um sujeito na terceira pessoa do singular. Exemplo aí, do, I, you, we, they, eat ice cream every day, certo? Então, aqui a pergunta é, eu, né, tomo sorvete todos os dias? Ou você toma sorvete todos os dias? Nós tomamos sorvete todos os dias? Eles tomam sorvete todos os dias? Certo? Does she, he, it eat ice cream every day? Ela ou ele, né? Ou vamos dizer que eu esteja substituindo o gato por it. Então, toma sorvete todos os dias? Então, observem bem aí, ó. Nas demais pessoas eu utilizo do. Na terceira pessoa do singular, que é she, he e it, eu utilizo das. Então, aí tem assim, ó, complete as frases abaixo. Nesse caso aqui, vocês irão observar quem é o sujeito e a partir disso, vocês irão utilizar do ou das nas perguntas.
E em seguida tem aí, inventa mais duas perguntas. No caso, vocês irão criar mais duas frases interrogativas. Aí fica a escolha de vocês, tá certo? Em seguida, aí nós temos aí frases negativas. Nas frases negativas, o que é que nós iremos utilizar? Don't, quando se tratar das demais pessoas, e doesn't, quando se tratar de sujeito na terceira pessoa do singular. Então, tanto don't quanto doesn't são verbos auxiliares, novamente, eles não têm tradução. Eles estão na frase para dizer que o tempo verbal utilizado nessa frase é o presente simples, tá certo? E aí está dizendo, usados no presente simples para negar, eles vêm sempre antes do verbo principal da frase, como aí, por exemplo, I, you, we, they, don't eat ice cream every day. Ou seja, eu não tomo sorvete todos os dias, você também não, nós também não, eles também não. He, she, it doesn't eat ice cream every day. Ele ou ela, ou então o gato, né, que a gente pode substituir por it, não toma sorvete todo dia, certo? E a terceira questão aí pede para que vocês reescrevam as frases, né, da questão 2 na forma negativa. Ou seja, na questão 2 eu tenho uma frase interrogativa. E na questão 3 vocês irão passar as frases da questão 2 para a questão 3 na negativa, certo? Aí ao lado aí tem explicando, conhecendo as regras do presente simples afirmativo. Nós temos aí, ó, verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O. Nós iremos acrescentar ES, certo? A gente viu a semana passada que, por exemplo, a maioria dos verbos basta apenas acrescentar S. Mas quando eu tenho um verbo que ele termina por estas consoantes, vocês deverão acrescentar ES. Só que somente em frases afirmativas. Quando se tratar de frase negativa e interrogativa, não acrescenta nada ao verbo. Exemplos aí, I watch, he watches, I go, she goes, certo? 2 aí, verbos terminados em consoante mais Y, troca o Y por IES. Por exemplo, they cry, she cries. We try, he tries. Então, observem aí. Somente quando o Y terminar precedido por consoante. Se terminar precedido por vogal, vocês irão apenas acrescentar S. No caso de play, né, que é o verbo jogar ou brincar. Play é P-L-A-Y. Então, eu troco o Y, eu não troco o Y, por quê? Porque ele é precedido por A, que é uma vogal. Nesse caso, eu acrescento apenas S. Aí tem aí dica importante, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo, portanto, o verbo volta à sua forma normal, que foi o que vimos, né? Em frases afirmativas, a gente acrescenta, em frase negativa e interrogativa, a gente não acrescenta nada, tá certo? Então, uma ótima atividade a todos. Espero que dessa vez vocês possam realmente, né, finalizar a atividade aprendendo o que é um tempo verbal em inglês no presente simples e como vocês poderão construir frases afirmativa, negativa e interrogativa, tá certo? Um grande abraço. Desejo que todos vocês estejam bem e estejam aproveitando esse momento, né? Que é muito triste para a maioria das pessoas. Alguns estão em paz porque, graças a Deus, né, estão todos com saúde, mas infelizmente há muitas famílias aí tristes, né, devido ter alguém na família doente ou que tenha perdido alguém devido a essa pandemia. Que venhamos todos orar por cada um, né, para que isso passe logo e as nossas vidas voltem ao normal. Um grande abraço e uma ótima semana a todos.